Seja muito bem-vindo ao episódio 3 da série Provérbios Explicado, a sabedoria que vem do alto. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, te convido a vê-los depois deste. No primeiro, falamos sobre o valor da sabedoria, nos capítulos 1 a 9. No segundo, estudamos o caminho do justo e do ímpio, capítulos 10 a 15. E hoje, vamos seguir nossa jornada mergulhando nos capítulos 16 a 22, onde Salomão nos ensina sobre sabedoria nas decisões e na conduta. Antes de continuar, já aproveite para inscrever-se no canal Deus e Eu. Nos ajude deixando o seu like e compartilhe também este estudo com alguém que precisa de direção espiritual. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra e fortalecer esta comunidade de fé. Nos capítulos a seguir, o autor nos mostra como o homem deve conduzir seus caminhos diante de Deus. Esses nos revelam princípios preciosos sobre soberania divina, humildade, integridade, domínio próprio e generosidade. Salomão nos lembra que os planos humanos têm valor, mas é o Senhor quem dirige os passos. A pergunta que nos guia neste episódio é simples, mas essencial. Você tem deixado Deus conduzir suas decisões? Muitas vezes fazemos planos, mas esquecemos de consultar o Senhor. E é aí que Provérbios nos ensina que a sabedoria verdadeira nasce da dependência de Deus. Quando entregamos nossos caminhos e confiamos que Ele sabe o que é melhor. Então prepare o coração, abra a mente e permita que o Espírito Santo te ensine. Porque hoje vamos aprender que viver com sabedoria é mais do que escolher bem. É confiar em Deus mesmo quando não entendemos o caminho. O capítulo 16 de Provérbios nos ensina um dos princípios mais poderosos da vida espiritual. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive dos nossos planos. Salomão começa lembrando que o homem pode fazer projetos, mas é o Senhor quem decide o resultado. Provérbios 16, versículo 1 diz: "O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor." Quantas vezes traçamos caminhos, definimos metas e fazemos escolhas sem perguntar qual é a vontade de Deus? A sabedoria que vem do alto começa justamente aqui, no reconhecimento de que o Senhor é soberano e que só Ele conhece o fim desde o princípio. Logo adiante, em Provérbios 16, versículo 3, encontramos uma das promessas mais encorajadoras das Escrituras. "Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos." Quando entregamos nossos projetos a Deus, Ele nos dá clareza, direção e paz. Isso não significa que tudo sairá exatamente como planejamos, mas que, no tempo certo, os planos dele se cumprirão da melhor forma possível. A sabedoria do justo é confiar, mesmo quando não entende o processo. Mais à frente, Provérbios 16, versículo 9, reforça esse princípio. "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Aqui está o equilíbrio da vida guiada por Deus. Fazer planos com diligência, mas caminhar com dependência. Deus não quer passividade, Ele quer confiança. Planejar é sábio, mas entregar o controle é fé. O capítulo 16 também fala sobre o orgulho e a humildade. Em Provérbios 16, versículo 18, Salomão alerta: "A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda." A sabedoria divina nos lembra que todo sucesso sem humildade é instável. Deus resiste ao orgulhoso, mas exalta o coração que se submete. Quem reconhece a soberania do Senhor aprende a depender dele em cada detalhe, e essa dependência é a base da verdadeira sabedoria. Em resumo, o capítulo 16 nos ensina que viver com sabedoria é planejar com prudência, agir com humildade e confiar plenamente em Deus. Porque quando Ele é o centro das decisões, cada passo se transforma em propósito e cada desafio em aprendizado. O capítulo 17 de Provérbios nos convida a olhar para dentro,
para o coração, onde nascem as intenções e as atitudes que revelam quem realmente somos. Salomão mostra que a sabedoria não está apenas nas ações visíveis, mas nas motivações escondidas. Deus não vê como o homem vê. Ele sonda os pensamentos e julga as intenções do coração. Provérbios 17, versículo 3, declara: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Essa comparação é poderosa. Assim como o fogo purifica os metais preciosos, as provações revelam o que existe dentro de nós. Em tempos de pressão, o coração é testado e a sabedoria se manifesta em permanecer íntegro, mesmo quando ninguém está vendo. Em Provérbios 17, versículo 14, Salomão nos alerta sobre o perigo das contendas. Começar uma briga é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que irrompa a discussão. A sabedoria não busca vencer debates, mas preservar a paz. Muitas vezes, o silêncio e a mansidão são mais poderosos do que 1000 argumentos. Aquele que vive guiado pelo Espírito aprende que a paz é um tesouro mais valioso do que ter razão. Outro princípio profundo está em Provérbios 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aqui, Salomão mostra o impacto espiritual e físico das emoções. Um coração cheio de gratidão e alegria em Deus renova a vida, mas a tristeza contínua e o desânimo roubam as forças. A sabedoria do alto nos ensina a cuidar da mente e da alma, mantendo o olhar fixo no Senhor, que é a fonte da verdadeira alegria. E há ainda um lembrete sobre a prudência nas palavras. Em Provérbios 17, versículo 27, está escrito: o que retém as palavras tem conhecimento, e o espírito sereno é homem de entendimento. A sabedoria não precisa se provar. Ela se manifesta em serenidade. Quem confia em Deus não precisa reagir a tudo, nem responder a todos. O justo fala com discernimento e age com equilíbrio, porque sabe que o coração em paz é o verdadeiro sinal de sabedoria. Em resumo, o capítulo 17 nos ensina que a sabedoria começa na pureza das intenções, cresce na serenidade diante dos conflitos e floresce em um coração alegre e confiante em Deus. O capítulo 18 de Provérbios traz uma das mensagens mais práticas e transformadoras de toda a Bíblia. As palavras têm poder. Com elas, podemos construir ou destruir, curar ou ferir, aproximar ou afastar. Salomão nos mostra que a boca revela o que está cheio o coração, e que o domínio da língua é sinal de sabedoria e maturidade espiritual. Provérbios 18, versículo 4, ensina: palavras sábias são águas profundas. A fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Assim como uma nascente pura alimenta a vida ao redor, as palavras do justo nutrem e fortalecem quem as ouve. Quando falamos com amor, verdade e fé, nos tornamos instrumentos do próprio Deus para curar feridas e renovar corações. Mais adiante, em Provérbios 18, versículo 13, há uma advertência direta: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quantas vezes reagimos sem entender, falamos sem pensar ou julgamos sem ouvir? A sabedoria se manifesta na paciência, no ato de escutar antes de responder. Quem ouve com atenção aprende mais, evita conflitos e demonstra humildade diante da verdade. Em Provérbios 18, versículo 21, encontramos um dos versículos mais fortes deste livro. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse versículo nos mostra que o que falamos molda a atmosfera ao nosso redor. Palavras de fé abrem portas de esperança. Palavras de murmuração e crítica abrem espaço para o desânimo e o conflito. Por isso, o sábio cuida do que diz, e ainda mais do que pensa, porque a boca fala do que o coração está cheio. Salomão também fala sobre a importância dos relacionamentos.
mostrando que a sabedoria se reflete na forma como tratamos as pessoas. Em Provérbios 18, versículo 24, ele diz: "O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão." Aqui encontramos uma das verdades mais lindas das Escrituras. Deus nos chama a viver comunhão verdadeira, baseada em lealdade, sinceridade e amor. E espiritualmente, esse amigo mais chegado que um irmão aponta para Cristo, aquele que nunca nos abandona e está conosco em todos os momentos. O capítulo 18 nos ensina que a língua revela o coração e a sabedoria se manifesta na prudência. Quem fala com propósito e escuta com atenção, planta paz e colhe relacionamentos saudáveis. Por isso, a sabedoria começa quando aprendemos a usar as palavras como instrumentos de vida. O capítulo 19 de Provérbios nos conduz a um tema essencial da vida cristã: a prudência e a paciência diante das situações da vida. Salomão nos lembra que a sabedoria não está em agir rápido, mas em agir certo, e que o discernimento do justo vem da comunhão com Deus. Provérbios 19, versículo 2 ensina: "Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado." A precipitação é inimiga da sabedoria. Quantas decisões erradas nascem da pressa, do impulso ou da falta de oração? O sábio aprende a esperar, a refletir e a buscar o conselho do Senhor antes de agir, porque o tempo de Deus nunca atrasa, ele amadurece o coração e revela o caminho certo. Mais à frente, em Provérbios 19, versículo 11, lemos: "A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas." A sabedoria não reage à altura da provocação, ela responde com mansidão. A verdadeira força não está em revidar, mas em perdoar. Quando o coração é governado pela paz de Cristo, a ira perde espaço e o orgulho cede lugar à serenidade. Salomão também fala sobre o valor de aprender com a disciplina. Em Provérbios 19, versículo 20, está escrito: "Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir." O coração ensinável é o terreno fértil da sabedoria. Deus nos corrige por amor, e quem aceita a correção cresce em maturidade espiritual. O tolo rejeita conselhos e repete erros. O sábio escuta, aprende e avança. E há ainda uma promessa preciosa em Provérbios 19, versículo 21. "Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor." Aqui está a chave da paz interior: descansar nos propósitos de Deus. Nem tudo sairá como imaginamos, mas tudo cooperará para o bem daqueles que amam o Senhor. A paciência é a prova de que confiamos, e a prudência é o reflexo de um coração guiado pelo Espírito Santo. O capítulo 19 nos ensina que a sabedoria não é resultado da pressa, mas da perseverança. O prudente fala menos, ouve mais e age somente quando Deus confirma o caminho. E quem confia no Senhor nunca é confundido, apenas amadurecido. O capítulo 20 de Provérbios nos ensina que a verdadeira sabedoria não está apenas em falar ou planejar, mas em viver com integridade e autocontrole. Salomão mostra que o caráter do justo é revelado nas pequenas atitudes, na honestidade, na disciplina e na maneira como reage diante das tentações. Provérbios 20, versículo 7 diz: "O justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele." A integridade é um legado. Mais do que palavras bonitas, ela se expressa em ações que inspiram e geram confiança. O homem íntegro vive o que prega, cumpre o que promete e permanece fiel, mesmo quando ninguém está vendo. E Deus honra esse tipo de vida, não apenas com bênçãos materiais, mas com paz, credibilidade e direção. Em Provérbios 20, versículo 3, Salomão também ensina:
Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. A sabedoria se manifesta na capacidade de evitar conflitos desnecessários. O sábio não precisa provar seu ponto. Ele sabe quando é hora de se calar e quando é hora de agir. Dominar as próprias emoções é um dos sinais mais claros de maturidade espiritual. Mais adiante, Provérbios 20, versículo 22, traz um conselho profundo sobre confiança e justiça. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. O domínio próprio é mais do que controle emocional. É fé em ação. Quando escolhemos não revidar, estamos declarando que confiamos em Deus como nosso juiz e defensor. A vingança pertence ao Senhor, e o justo descansa sabendo que o tempo e a justiça de Deus são perfeitos. Outro versículo importante é Provérbios 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Deus usa o nosso espírito, iluminado pelo Espírito Santo, para nos mostrar o que precisa ser transformado. A integridade nasce dessa sensibilidade espiritual, de permitir que a luz divina revele as áreas onde ainda precisamos mudar. O capítulo 20 nos lembra que a integridade é a base da sabedoria e o domínio próprio é o seu fruto. Quem teme ao Senhor aprende a controlar suas palavras, suas reações e suas decisões. E no fim, descobre que a maior vitória é permanecer firme no caminho da verdade. O capítulo 21 de Provérbios é um lembrete poderoso de que Deus governa sobre tudo, até mesmo sobre as intenções mais secretas do coração humano. Salomão nos convida a reconhecer que a sabedoria verdadeira não vem da força ou da estratégia, mas da submissão à vontade de Deus. Provérbios 21, versículo 1, declara: Como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Essa verdade nos mostra que Deus tem o controle absoluto da história. Nada foge ao seu domínio, nem governos, nem circunstâncias, nem o destino dos justos. Mesmo quando não entendemos o que acontece, podemos confiar que o Senhor está conduzindo todas as coisas para cumprir o seu propósito eterno. Logo em seguida, Salomão alerta sobre as motivações do coração. Provérbios 21, versículo 2, diz: Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. A sabedoria começa quando reconhecemos que o nosso julgamento é limitado e que só Deus enxerga o coração por completo. Muitas vezes achamos que estamos certos, mas é o olhar do Senhor que revela as intenções reais por trás das ações. Por isso, o sábio não confia apenas em si mesmo, ele busca a aprovação e o discernimento que vem do Espírito Santo. Em Provérbios 21, versículo 3, há uma instrução que resume o espírito deste capítulo. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Deus se agrada mais de um coração justo do que de rituais religiosos. A verdadeira adoração está em viver com retidão, tratar o próximo com amor e agir com honestidade em todas as áreas da vida. A fé genuína sempre produz frutos de justiça. E no versículo 30, Salomão conclui com uma das afirmações mais fortes de todo o livro: Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Nenhum plano humano pode prevalecer contra o propósito divino. Quando Deus determina algo, nenhuma força contrária é capaz de impedir. Por isso, o sábio não luta para impor sua vontade. Ele busca alinhar seu coração com a vontade do Pai. O capítulo 21 nos lembra que a sabedoria verdadeira é obediente. Ela se manifesta na justiça, na humildade e na confiança de que Deus está no comando. E o coração que vive em obediência encontra direção, paz e vitória, mesmo quando o caminho parece incerto.
O capítulo 22 de Provérbios encerra esta parte da série com ensinamentos profundos sobre caráter, generosidade e responsabilidade espiritual. Salomão nos lembra que a sabedoria não é apenas um modo de pensar, mas uma forma de viver, e que o coração sábio se expressa em humildade, justiça e amor ao próximo. Provérbios 22, versículo 1 diz: Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. A verdadeira riqueza está no caráter. Um bom nome não se compra. Ele é construído com integridade, fidelidade e constância. Deus valoriza mais quem é do que o que se tem, porque a honra nasce de um coração justo, e um nome íntegro é uma das maiores heranças que um servo de Deus pode deixar. Em Provérbios 22, versículo 4, encontramos o segredo da verdadeira exaltação. O galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A sabedoria divina inverte a lógica humana. O caminho para o alto começa pelo chão da humildade. Quem teme ao Senhor não busca reconhecimento, busca agradar a Deus, e é justamente essa postura que atrai a honra e a prosperidade espiritual. Salomão também fala sobre a importância da educação e do exemplo no lar. Provérbios 22, versículo 6, ensina: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A sabedoria deve ser transmitida de geração em geração. Pais que vivem segundo a palavra não apenas ensinam, inspiram. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é o exemplo de uma fé firme e de um coração obediente ao Senhor. E no versículo 9 encontramos um lembrete de generosidade. O que é generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. A sabedoria se manifesta na partilha. Deus não nos abençoa para acumularmos, mas para abençoarmos. Quando dividimos o que temos, revelamos o coração de Cristo, e a generosidade se torna uma semente de vida que sempre volta multiplicada. O capítulo 22 fecha este trecho do livro de Provérbios com um chamado à integridade, à humildade e à compaixão. Esses são os pilares da verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem do alto molda o caráter e transforma a maneira como enxergamos o mundo. Chegamos ao fim deste terceiro episódio da série Provérbios Explicado, e ao olhar para os capítulos 16 a 22, percebemos que a sabedoria divina é muito mais do que um conhecimento. É um estilo de vida. Salomão nos mostrou que viver com sabedoria é caminhar com Deus em cada decisão, reconhecendo que Ele dirige os nossos passos, molda o nosso caráter e nos ensina a agir com justiça, humildade e amor. Aprendemos que a soberania de Deus governa até os planos mais secretos do coração. A paciência e a prudência são virtudes que protegem a alma. A integridade é a marca do justo e o maior legado de fé. A generosidade é a expressão mais bela da sabedoria. A verdadeira sabedoria não nos afasta de Deus, ela nos aproxima dele. É o temor do Senhor que sustenta nossas escolhas, corrige nossos caminhos e nos guia para uma vida de propósito e paz. Por isso agora, vamos orar para que tudo o que aprendemos hoje se torne realidade em nós, que cada ensinamento se transforme em atitude e que o Espírito Santo nos ensine a viver com discernimento e reverência em cada passo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra viva e transformadora. Hoje, ao estudarmos os capítulos 16 a 22 de Provérbios, entendemos que a verdadeira sabedoria começa quando entregamos nossos caminhos ao Senhor. Pai, ensina-nos a depender de Ti em cada decisão, que não sejamos guiados pela pressa, pela vaidade ou pela opinião dos outros, mas pela Tua voz mansa e suave que fala ao nosso coração.
Em Provérbios 16, versículo 9, está escrito: do coração do homem vêm os planos, mas do Senhor vem a resposta certa. Por isso, Senhor, entregamos nossos planos, projetos e caminhos em Tuas mãos. Guia-nos com Tua luz, corrige-nos com Teu amor e fortalece-nos com Tua graça. Dá-nos um coração humilde para reconhecer quando erramos, um espírito paciente para esperar o Teu tempo e coragem para obedecer mesmo quando não entendemos o caminho. Senhor, queremos viver com integridade diante de Ti. Que as nossas palavras edifiquem, as nossas atitudes revelem fé e a nossa vida seja um reflexo da Tua presença. Ensina-nos a ser generosos, prudentes e constantes, para que o mundo veja, através de nós, o fruto da sabedoria que vem do alto. E que o Teu Espírito Santo seja a nossa bússola, nos direcionando em amor, justiça e verdade todos os dias. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Antes de encerrarmos este episódio, quero te fazer um desafio de fé. Durante esta semana, antes de tomar qualquer decisão, ore e declare com confiança: Senhor, guia os meus passos e ensina-me a andar em sabedoria. Em Provérbios 16, versículo 9, está escrito: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa é a promessa para todo aquele que entrega os planos nas mãos de Deus. Quando colocamos o Senhor no centro das nossas decisões, o caminho que parecia incerto se torna seguro. A ansiedade dá lugar à paz, e cada passo passa a ser guiado pela presença e pela vontade de Deus. Não caminhe sozinho. Permita que o Espírito Santo direcione as suas escolhas, as suas palavras e os seus relacionamentos. E lembre-se, a sabedoria do alto não é apenas saber o que fazer, mas confiar no Deus que sabe de todas as coisas. Declare nos comentários: eu escolho viver com sabedoria, agir com prudência e confiar nos planos de Deus para a minha vida. Se este estudo e devocional falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa aprender a descansar na direção do Senhor. Você pode ser o canal que Deus vai usar para transformar outra vida. Na próxima semana, continuaremos nossa jornada pela sabedoria divina com o episódio 4 da série Provérbios Explicado, Justiça e Prudência no Caminho de Deus, onde veremos como a sabedoria molda o comportamento do justo e o ensina a viver com equilíbrio, fé e confiança nas promessas do Senhor. E não esqueça, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Que Deus te conceda discernimento, serenidade e firmeza para trilhar o caminho do justo, e que Ele te abençoe poderosamente. Nos vemos na próxima oração. Até lá, receba o meu abraço em Cristo.